Oi gente, tudo bom? Vê só, tô passando por aqui para avisar para vocês que as nossas aulas online vão continuar, tá? Até meados de junho. A previsão é que voltem as nossas aulas em junho, segundo o governador, tá? Então, a aula de hoje, eu preparei uma ficha sobre isobaria e eu vou fazer a resolução dessa ficha online. Porém, eu estou mandando essa ficha para o WhatsApp de vocês, tanto do módulo 2 quanto do módulo 3. Lembra que a nossa aula semana passada eu fiz uma revisão sobre a questão de isobaria, tá? Eu quero fazer a resolução porque algumas questões que eu coloquei naquela atividade online, eu tenho certeza que muita gente respondeu apenas marcando X. Mas se pegar uma questão dessa na prova, não vai saber responder. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer a resolução. Separei 7 questões simples para resolver com vocês, ok? Daqui a pouco eu estou enviando o vídeo com a resolução das questões, tá certo? Beijão. Gente, vamos lá. Vê só. Vamos só dar uma relembrada no que diz a isobaria pra gente, tá certo? Então, a isobaria, fala da igualdade ou diferença entre os elementos, certo? Eu tenho 3 elementos que são isóbaros. Eu tenho o primeiro, que é o elemento isótopo, que ele vai ser igual o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons. Ou seja, ele vai ser igual ao número que estiver aonde? Embaixo. Eu tenho um número que é isóbaro. Ele vai ser igual no número de massa. Ou seja, o número que aparece em cima. E eu tenho o elemento que é isótono, que vai ser igual ao número de nêutrons, que ele aparece ao meio. Então, aqui, ó, massa é diferente, nêutron é diferente. Aqui, ó, vai ser diferente atômico, prótons e elétrons e nêutron. E aqui será diferente atômico, prótons e elétrons e o número de massa, ok? Gente, então vamos lá. Vamos para a correção da ficha de isobaria, tá? Vamos pegar aí a primeira questão. Na primeira questão tem o seguinte: um átomo X. Então, veja, um átomo X qualquer, ele tem 56 prótons e 81 nêutrons. Ora, prótons é embaixo, nêutron é no meio, certo? Determine o número de nêutrons de um átomo Y. Ele quer saber que número é este daqui, ó. O número de nêutrons de Y. Sabendo que o Y, ele é isótopo de X. Para ser isótopo, ele tem que ser igual ao número que está onde? Embaixo. Se eu sei que X é 56, quanto vai ser Y? Também será quanto? 56. E ele tem o número de massa igual a 138.
Então, Y tem o número de massa igual a 138. Então, qual vai ser o número de nêutrons? E aí, aqui a gente já pode fazer direto, ó, descobrindo qual é o número de massa de quem? De X. Eu tenho 56 mais 31, eu vou ter aqui 137. Qual é o número de nêutrons ali do Y? Ou seja, 138 menos 56, o número vai ser igual a 82, ok? Então, olha aí. A segunda questão, eu coloquei uma igualzinha lá na ficha online, eu só mudei as alternativas. Então, vê só, eu te dou 3 elementos num triângulo, aonde eu digo que X tem número atômico igual a 30, Y tem número de massa igual a 62 e Z tem número atômico igual a 32. Mas eu também digo a você, olha a informação que eu estou dando, que Y e X, eles são elementos que são o quê? Isótopos. Para que eles sejam isótopos, eles têm que estar igual a onde? O número que está embaixo. Então, se X é 30, quanto vai ser Y? Y vai ser igual a 30. Eu digo a você que Y é isóbaro de quem? De Z. Para eles dois serem isóbaros, ele tem que estar igual a onde? O número de massa. Ora, quanto é o número de massa de Y? 62. E eu digo que X e Z, eles são isótonos. Ora, isótono tem que estar no meio. Eu ainda não sei quem é. Eu vou achar esse daqui para fechar quem? X. Então, ó, 62 menos 32 é igual a 30. Se aqui esse isótono é 30, X aqui é 30, massa de X é 60, e aqui o nêutron de Y é 32. Resolvi. Vamos ver qual é a alternativa correta. Eu digo lá, ó, a massa de X é 60. A massa de X é 60, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. A massa de X é 60. B, eu digo que a massa de Z é 60. A massa de Z é 62. Então, a letra B está errada. A letra C, o número de nêutrons de X é igual a 32? Também não, ó. Nêutrons é igual a 30. Também é falso. Letra D, eu digo que o número de prótons de Y é igual a 32. Tá certo ou tá errado? Tá errado. O número de prótons dele é igual a 30. E por último, eu digo que o número atômico de Y é igual a 62. Não, é igual a 30. 62 é o número de massa. Então, também está o quê? Errada. A única alternativa certa seria a letra A. Então, vamos lá. A terceira questão que tem aí na ficha diz pra gente o seguinte, certo? São dados 3 elementos. Quais são os elementos que tem aí? R, S e T. Então, R, S e T. E aí vem a informação. O átomo R tem número atômico igual a 70. E o número de massa de R é igual a 160. Ok? O átomo T tem 94 nêutrons. Então, aqui no meio, ó, 94. E ele é isótopo de R. Ele vai ser igual a R, o número que tem aonde? Embaixo. Então, o número de T vai ser igual a 70. O átomo S é isóbaro de T. Então, S e T vão estar iguais aqui em cima. Não sei ainda qual é o número. E ele, ao mesmo tempo, é isótono de R.
ele vai ser igual aqui no meio ao número que aparecer aqui em R. Vamos lá. Veja só, já respondi a questão. Ele quer saber qual o número de elétrons do átomo S. Ele quer saber este número aqui, ó. Qual é? Mas para isso, eu tenho que responder e associar todos os outros números. Vamos começar? De cima para baixo, eu subtraio. Então, 160 menos 70 é igual a 90. Se aqui é 90, aqui vai ser quanto? 90. Eles não são isótonos? Então, também aqui é 90. Já matei um número. Vamos para cá. De baixo para cima, soma. Então, 70 mais 94 é igual a 164. Ora, se o número de massa aqui é 164, qual vai ser o número de massa de S? 164. Matei a questão. Vou descobrir agora qual é o número de elétrons de S. Que elétrons, prótons e número atômico está no mesmo local. 164 menos 90, eu vou ter aqui, ó, o número de elétrons de S igual a 74. Ok? Eita, que esse quadro não tá ficando no lugar, não. Eu já tô ficando irritada. Olha só, a quarta questão, ela tem uma expressão numérica para a gente responder, tá certo? Então, eu digo aí, ó, eu tenho um átomo M e um átomo N. Deixa eu dividir aqui. E eu digo o seguinte, eles são isóbaros entre si. Eles têm que ter o mesmo número de massa, ok? Então, vamos lá. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho aqui que M é igual a 5x, aqui em cima. E embaixo M é 10 mais x. E N aqui é 40, certo? E embaixo é igual a 20. Ora, se aqui é 40 e aqui é 5x, eu vou resolver uma expressão muito simples. Eu vou fazer 5x é igual a 40, x é igual a 40 dividido por 5. Então, o valor de x para mim vai ser igual a 8. Se eu substituir 5 vezes 8 aqui, eu vou ter o quanto? 40, certo? Se eu substituir esse x por 8, eu vou ter aqui um número igual a 18. É mais fácil achar o número do meio? Com certeza. 40 menos 20, 20. 40 menos 18, 22. Não é porque tem uma expressão numérica que eu vou entrar em desespero, certo? Eu vou ver qual é a informação que eu preciso. Saber se ele é isótopo, isótono ou isóbaro. A questão já diz que ele é isóbaro, então ele vai ter igual o quê? O mesmo número de massa.
Então, eu vou igualar os números que eu tenho. Eu tenho 5x e 40. 5x é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 5. X é igual a 8. Substituindo, x, 5 vezes 8, igual a 40. Ok? Vamos lá. Continuando, né? A quinta questão, ela é bem fácil, tá, gente? Não tem muito mistério. Eu digo o seguinte, em um átomo, eu vou usar a letra X, porque ele não me dá nenhuma letra para representar esse átomo, então eu posso usar qualquer letra. Em um átomo, eu tenho 22 elétrons. Elétron fica embaixo, junto com o próton e junto com o atômico. E eu tenho 26 nêutrons. Tranquilo? Olha lá. Seu número atômico e o número de massa são, respectivamente, quem? Ora, de baixo para cima, eu vou somar. 22 mais 26 é igual a 48. Quem é o número de massa? 48. Quem é o número atômico? Número atômico é igual a Z. Vai ser igual a 22. Matei a questão, certo? A sexta questão também é bem simples. Ó, ele dá um átomo X qualquer, e ele diz o seguinte, que esse átomo tem 62 como número de massa, e ele tem 20 como número atômico. Ele quer saber qual é o número de nêutrons desse elemento. Ora, o número de nêutrons tem que estar onde? Aqui no meio. Vai ser a diferença entre quem? Entre a massa e o número atômico. 62 menos 20 é igual a 42. Também resolvi a questão 6. Vamos para a questão 7 direto? Aqui, ó. Vê só. Tem aí o seguinte. A quantidade também de nêutrons do elemento P. Vê. P é igual a 61 e número atômico 21. Qual é o número de nêutrons de P? 61 menos 21 é igual a quanto? É igual a 40. Ok? Resolvido também mais uma questão. Bem simples. Gente, essa questão é bem fácil, tá? Eu já coloquei ela montada aqui pra gente ganhar tempo e eu explicar melhor em cima dele. Vê, ele pede na questão a soma do número de prótons, nêutrons e elétrons desses dois elementos aqui. O elemento níquel e o elemento mercúrio. Então, o que acontece? Ele não dá o número de nêutrons, mas ele dá o meu número de massa e dá o número atômico. Então, eu vou primeiro achar o número de nêutrons, certo? Quando eu acho o número de nêutrons, o que eu faço? Eu vou somar, primeiramente, prótons, depois eu somo elétrons e depois eu somo o número de nêutrons. Então, no níquel, somando próton, nêutrons e elétrons, eu tenho o número 87. Aqui, no mercúrio, eu vou somar prótons, eu vou somar elétrons e eu vou somar o número de nêutrons. Eu tenho 281. Somando 281 mais 87, o resultado da soma entre prótons, nêutrons e elétrons vai ser 368, ok?